Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, doutor em Economia, e essa é a nossa aula 7, Lei da Oferta. E o que é oferta? Oferta é a relação entre preço e quantidade que os produtores desejam vender. O quanto que eles querem colocar no mercado, dependendo do preço. Ela é representada por uma curva crescente, reflete o comportamento do produtor diante dos custos. Como vocês podem observar, a aula passada a gente estava falando do consumidor e agora a gente vem para o produtor. E serve como base para análise de preço e produção. E a lei da oferta, o que ela mostra? Ela mostra que quando o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta. O preço alto ele vai incentivar então a produção. Existe uma relação direta entre preço e quantidade, e isso ocorre porque os preços maiores tornam a produção mais lucrativa. E essa relação ela é válida para a maioria dos mercados competitivos. Por exemplo, se o valor do café sobe, os produtores eles vão fazer o quê? Eles vão ampliar a colheita. Quando o preço do tomate dispara, os agricultores vão fazer o quê? Eles vão direcionar mais terra para a produção de tomate. E assim por diante. No próximo slide talvez fique mais fácil de entender. Aqui então a representação gráfica da curva de oferta, onde a curva de oferta ela é crescente, o preço baixo é pouca oferta, preço alto, muita oferta. O ponto A representa a combinação de preço menor e quantidade menor, e o ponto B ele mostra o preço maior e a quantidade maior. E a passagem de A para B ela vai acontecer apenas quando o preço muda. Portanto, o movimento ao longo da curva ele ocorre quando somente o preço do próprio bem muda. O ponto ele vai deslocar sobre a curva como de A para B, e isso não vai alterar a curva de oferta. Portanto, sempre que apenas o preço muda, o produtor ele vai ajustar a quantidade, ele não vai ajustar a curva inteira. Mas e o deslocamento então? Quando que ele acontece? O deslocamento da curva ele ocorre quando algum fator externo ao preço muda, algo como os custos ou então a condição de produção. Aí a curva ela pode deslocar-se para a direita quando a oferta aumenta ou para a esquerda quando reduz. E isso vai alterar então a quantidade ofertada para qualquer nível de preço, como a tecnologia, que pode baratear a produção, por exemplo, e ampliar a oferta, choques climáticos que podem reduzir a produção e até mais produtores entrando no mercado, que daí pode aumentar a oferta. Portanto, o custo dos insumos ele vai influenciar a oferta, ou um insumo caro ele vai reduzir a produção, a tecnologia e produtividade vão afetar a eficiência, as expectativas sobre o preço futuro também alteram as decisões, e o número de produtores modifica o total ofertado, assim como os choques climáticos podem afetar setores como a agricultura. E esses todos são exemplos então do que vai deslocar a nossa curva de oferta. E para complementar, o gráfico mostra a curva da oferta inicial na linha tracejada. E, por exemplo, com o avanço tecnológico vai ocorrer o quê? Um deslocamento dessa oferta para a direita. O que significa basicamente que é maior oferta ao mesmo nível de preço. E a nova curva então ela vai representar esse aumento de eficiência na produtividade. Portanto, a tecnologia ela só vai reduzir o custo e vai permitir produzir mais. O que, por sua vez, vai fazer o quê? Vai ampliar a oferta de um modo geral. Correto? Então vamos dar sequência. Alguns exemplos práticos, como a tecnologia agrícola, que pode aumentar a oferta de grãos, a oferta de soja, o aumento do custo da energia, que reduz a oferta industrial, a produzir fica mais caro, mais produtores no mercado que vão elevar a oferta, vão aumentar a oferta, e a própria expectativa de alta futura, que vai reduzir a oferta atual. Se os produtores eles não acreditam que o preço ele vai subir amanhã, eu vou guardar a produção hoje para quando subir eu poder vender. Assim como quando novos concorrentes, por exemplo, entram em um setor, em uma indústria, a quantidade total ofertada também vai aumentar. E como sempre, então, para a gente praticar e fixar o conteúdo, deixei aqui uma questão. A curva de oferta ela se desloca para a direita quando? A opção A. O preço do próprio bem diminui, a opção B, os custos de produção aumentam, a opção C, há avanço tecnológico, ou a opção D, o número de produtores diminui. Eu vou deixar um tempo para vocês e na sequência já vem a resposta correta. Então vamos lá!
Pronto, pessoal? Responderam? Então vamos conferir a resposta correta. A alternativa correta, então, é a letra C, avanço tecnológico. A tecnologia reduz os custos e aumenta a produtividade. Assim, os produtores conseguem ofertar mais ao mesmo preço que anteriormente. Correto? E vocês, acertaram a questão? Deixa aí nos comentários para a gente saber. E chegamos na reta final da aula e hoje foi visto que a oferta ela relaciona preço e quantidade ofertada pela lei da oferta. Preço maior leva a quantidade maior. Basicamente, se o preço está alto, vai haver no mercado uma oferta maior desses bens e o movimento ocorre quando o preço varia. Assim como o deslocamento acontece por fatores externos ao preço, como visto também pela lei da demanda na aula anterior. E só para adiantar, agora que a gente já viu então sobre demanda e oferta, na próxima aula vamos juntar os dois temas e chegar ao equilíbrio de mercado. Mas antes eu deixei para vocês as principais referências da aula de hoje. E basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. E como adiantado, a nossa próxima aula, a aula 8, vai tratar então do equilíbrio de mercado. Então, vamos lá!